Fala pessoal, tudo bem? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 ao 58. Um bom dia para você. Se você está assistindo depois, boa tarde, boa noite, fica à vontade entre nós, deixa o like e por gentileza coloca no chat a referência para que quem for chegando já saiba de qual texto nós vamos tratar. Mateus 13, do 53 ao 58. Esse trecho da história, essa narrativa, gente, é maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo profundo na tua vida. Então dobra, triplica, quadruplica a tua atenção, me dá de presente a tua atenção nos próximos minutos. Eu te garanto que você vai aprender algo muito precioso, porque Jesus passou por algo que certamente você já passou. Eu quero te ensinar, quero compartilhar algo que eu aprendi vendo o meu mestre Jesus passar pela mesmíssima situação que eu já passei, que sem dúvida você já passou, que quase todas as pessoas passam. Então, Evangelho de Mateus 13, capítulo 13, versículos 53 ao 58, diz assim. Presta bem atenção no detalhe do texto, tá? 53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. E enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Nós conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Meu Deus. Versículo 54, o pessoal está admirado. Versículo 57, eles já estão ofendidos. Coisa muda de figura. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. Por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Gente, vamos lá, recapitulação. Jesus ele nasce em Belém. Quando Jesus nasce, o governador da região da Judéia se chamava Herodes, e Herodes queria matar Jesus. Aquela matança de crianças que acontece ali tinha como finalidade atingir Jesus, que era um bebê. Por isso que o governador Herodes ele edita, um decreto dizendo que todas as crianças de 2 anos para baixo elas deveriam morrer. O objetivo era só atingir Jesus. Então José pega Maria e Jesus ainda bebê e eles vão para o Egito. Depois de um tempo, a Bíblia fala que um anjo chega para José em sonho e fala assim: José, aqueles que queriam matar Jesus já morreram, você pode voltar. Só que aí José não volta para a Judéia. José volta para uma outra região chamada Galileia. Então Jesus nasce em Belém, mas ele é criado em outra cidade chamada Nazaré. É o que nós falamos hoje de radicado, Você nasce em um lugar, mas é radicado. Você tem raízes em outro lugar. Eu, por exemplo, nasci em Salvador, Bahia, mas fui criado desde pequeno, desde os 5 anos de idade, fui criado no interior, numa cidade bem pequena, chamada Conceição do Jacuípe, tem cerca de 30 mil habitantes. E isso, inclusive, me ajuda a entender um pouco do que Jesus passou aqui, e você vai entender o que eu estou falando. Observe. Jesus cresce em Nazaré. Então vamos conjecturar um pouco. Jesus ele passa a sua infância e a sua adolescência ali em Nazaré. Então Jesus, conjecturando, tá? Jesus jogou bola em Nazaré. Jesus jogou 7 pedrinhas em Nazaré. Brincou de esconde-esconde, pega-pega em Nazaré. Jesus lanchava na lanchonete em Nazaré. Jesus ia para a escola em Nazaré. A carpintaria do pai de Jesus, onde ele também aprendeu o ofício de carpinteiro em Nazaré. E Nazaré era uma cidade pequena, assim como a maioria das cidades de Israel. E cidade pequena, e aqui é que eu digo que eu entendo muito esse contexto. Cidade pequena, que interior da Bahia tem cidades onde, não vou dizer que eu conheço 30 mil pessoas, de Conceição do Jacuípe, mas cidade pequena é aquele, todo mundo meio que conhece todo mundo, sabe? Aqui no interior da Bahia, o São João é muito forte. Lá em Conceição do Jacuípe também, sempre foi muito forte, um dos mais fortes do Nordeste inteiro. E aí, por ser uma cidade pequena, mesmo que eu não conhecesse todo mundo, quando chegava na época do São João, via muita gente de fora para a cidade,
E rapidamente você olhava um rosto assim e percebeu, esse rosto aqui não é daqui da cidade. Né? Eu não estou acostumado a ver tal pessoa. Você percebe que a vibe da pessoa é diferente, é uma vibe de turista. Mesmo que seja baiano, mesmo que seja brasileiro, mas você vê que é uma vibe de alguém que não é daquela cidade. Então, cidade pequena, todo mundo se conhece. Jesus viveu exatamente esse contexto. Aliás, se você está aqui no chat agora e cresceu numa dessas cidades, ou mesmo aqui em Salvador, tem alguns bairros também, pelo menos alguns anos atrás, tinha muito esse contexto, né? Hoje a dinâmica urbana tem mudado muito, mas até aqui em Salvador, alguns anos atrás, tinha essa questão de, pelo menos no seu bairro ali, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era todo mundo. Se você cresceu num contexto desse, coloca aqui no chat. Então Jesus, ele passa por uma ocasião onde ele vai para Nazaré, ele chega em Nazaré, ele retorna para Nazaré, ele começa a ministrar na sinagoga de Nazaré, começa a ensinar na sinagoga de Nazaré. E nesse momento aqui, gente, Jesus já não é mais um novato, tá bom? Jesus ele já tinha mais de 30 anos, ele já tinha começado o seu ministério público, ele já havia sido batizado por João, já tinha realizado muitos milagres, inclusive milagres em cidades próximas, como Cafarnaum, que é uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Nazaré. Então ele já tinha uma certa fama. Ele vai para Nazaré, ele começa a ensinar na sinagoga e as pessoas ficam maravilhadas, porque não tem como você não ficar maravilhado diante desse profeta, desse mestre tão amoroso que é Jesus. Mas perceba que as pessoas de Nazaré começam a fazer um cálculo. Peraí. Esse cara está aqui falando bonito, eu estou encantado, estou admirado, estou sendo tocado, tem um fogo aqui no meu coração. Mas peraí, esse cara não é o filho do carpinteiro José da esquina? Esse cara não é o filho de Dona Maria? Eu conheço os irmãos desse cara, eu conheço as irmãs dele. Fulano mora ali, ciclano mora aqui, Beltrano, isso aqui e tal, não sei o quê. Peraí, eu cresci com esse cara. Eu joguei bola com esse cara. Eu toquei campainha e saí correndo com esse cara. E de repente, aquela admiração, ela se transforma em ofensa. Gente, olha, a coisa é tão drástica. Eles não aceitam que o Salvador do mundo tivesse crescido com eles e eles não tinham percebido aqui. Hoje, gente, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas imagina, eu fico pensando, né? Imagina que Jesus tivesse nascido e crescido, nascido não, que Jesus nasceu em Belém, mas tivesse crescido na minha Conceição do Jacuípe, 30 mil pessoas, interior da Bahia, ou tivesse crescido no bairro que você cresceu, aí onde você conhecia todo mundo, conhecia as crianças, você brincava, você saía, conhecia a mercearia, a padaria, o mercadinho, conhecia quem era perigoso, quem era da paz, né? Imagine Jesus crescer no teu contexto, e aí de repente, esse Jesus começa a operar milagres, esse Jesus explode, estoura, ele começa a se revelar como o Salvador do mundo, e você simplesmente não aceita que esse Jesus que cresceu com você é o Salvador do universo. Não sei se você já prestou atenção, mas em diversos textos bíblicos, você vai perceber que os irmãos de Jesus, eles não botavam fé em Jesus. Eles até se valiam de algumas palavras irônicas, né? Eles ironicamente falavam assim, ó, Jesus, já que você quer impactar o mundo, você tem que ir para Jerusalém, rapaz. Jerusalém que é o centro, entendeu? Você tem que ir para, sabe, o Projac fica lá em Jerusalém. Você vai lá na Rede Globo, você faz uma parceria lá com o influenciador do Instagram, você faz um lançamento aí na internet. Você quer ser top mesmo, Jesus, tem que, né, fazer o método tal, do coach tal. E eles falavam aquilo em tom de ironia, porque eles não acreditavam que Jesus era o Salvador do universo. É até de certa forma compreensível, porque José e Maria, eles receberam revelação divina. Um anjo vem para Maria e depois um anjo vai para José falar sobre o nascimento miraculoso de Jesus e sobre a identidade desse bebê, que não era um bebê comum, era o Salvador do universo. Mas os irmãos, Jesus ele foi o primeiro filho. Então os irmãos provavelmente cresceram ali, e quando você cresce com o irmão, você não tem noção da vida, o teu irmão está ali, teu irmão espirra catarro junto com você, teu irmão solta pum junto com você, teu irmão arrota com você, teu irmão brinca com você. Então você meio que não bota fé, você é um igual a ele e tal. As pessoas não botavam fé
que Jesus era Jesus. Aí talvez você esteja falando assim, ó, Thiago, beleza, mas eu não estou subestimando ninguém não. Aqui agora entra o que eu quero ministrar no teu coração. Quantas vezes o ambiente mais hostil que você vive, o ambiente mais intimidador que você vive, o ambiente mais desanimador que você vive é a sua própria casa, é a sua própria família, e as piores palavras que você recebeu vieram das pessoas que você mais ama. Se você for fazer uma espécie de destravamento, né? Vamos colocar assim, um termo bem coach hoje em dia, mas se eu for fazer uma espécie de destravamento, se for pegar um profissional da psicologia, da psicanálise, e você ver assim as principais travas do teu inconsciente que te impedem de romper, que te impedem de vencer alguns desafios da vida, você vai perceber que a grande maioria dessas travas que te impedem, elas foram plantadas por pessoas que te amam, pessoas que conviveram com você, pessoas que não sabiam, mas estavam fazendo de serviço para a sua alma, né? As piores piadinhas, o bullying mais severo, as palavras que mais machucam, ela vem das pessoas próximas. Por que, Tiago, as pessoas são más? Não, é porque as pessoas próximas, você permite que elas entrem no teu coração. Então, quando elas têm um lugar no teu coração, elas falam uma coisa ruim, às vezes a pessoa fala uma brincadeira, ela não sabe que está machucando, mas está machucando. E aí fica no teu inconsciente aquilo, você cresce e você tem um trabalho terrível para poder entender a origem de muitos traumas que foram vindo de palavras de pessoas que conviveram com você na tua infância, na tua adolescência, né, de parentes, de amigos, de pessoas queridas. Então, com certeza você já passou por isso, de perceber que o ambiente mais hostil para você romper é o ambiente onde você cresceu, é o ambiente onde as pessoas que te amam estão. Muitas vezes acontece isso. Você já passou por isso, você entende perfeitamente isso aqui. E agora eu quero te mostrar uma coisa. Gente, eu poderia passar aqui, sinceramente, 3, 4, 5 horas nesse texto aqui, só falando coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, que te abençoaria demais. Eu amo esse texto. Mas eu quero te falar uma coisa e nós vamos orar. Perceba aqui, Jesus, versículo 58, por causa da incredulidade deles, ele realizou ali apenas uns poucos milagres. Versículo 57, um profeta não tem honra na sua própria casa. Ei, essa oposição que você pode passar na tua família, no meio dos teus amigos, no meio das pessoas que te conhecem, quando você começa a vencer na vida, e aí ao invés de você receber um parabéns, você receber um sorriso de alegria, a pessoa olha para você e fala assim, tá metido, hein? Tá metida. Esse dinheiro todo vai guardar onde? Ou então começa só a pedir, sabe? Pessoas que não ficam felizes com o teu avanço. Olha só, a incredulidade foi tão grande que Jesus realizou poucos milagres. Gente, Nazaré teve o privilégio de ser a cidade onde Jesus nasceu, cresceu. Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e meio. Tá? Em carne, Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e meio. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Então vamos colocar ali que Jesus viveu cerca de uns 25 a 27 anos em Nazaré. E depois que ele começou o ministério dele, essa passagem aqui, ele voltando para Nazaré. Na fase adulta, depois que começa o ministério dele, ele passa a morar em Cafarnaum. Mas Nazaré, 30 quilômetros ali pertinho, ele volta para Nazaré. Era a oportunidade de Nazaré assim, explodir de milagre, entendeu? Jesus fazer milagre na vida do padeiro, do carpinteiro, de qualquer eiro que cresceu com ele lá naquela cidade, mas Jesus ali realizou poucos milagres. Só que, mesmo com toda essa fúria, mesmo com toda essa rejeição, mesmo com toda essa vibe negativa, eu te faço uma pergunta. Isso impediu Jesus de viver e cumprir o propósito dele aqui na Terra? Sim ou não? Toda essa energia negativa, todo esse peso, toda essa vibe, isso impediu Jesus de viver o propósito dele e cumprir a missão dele aqui na Terra? Sim ou não? Não, gente.
não impediu. Essa é a única coisa que eu quero te lembrar nessa transmissão. Por quê? Porque muitas vezes eu sei que é pesado você receber uma rejeição, um descrédito das pessoas que você esperava apoio, mas isso não pode se transformar no definidor do teu destino. Isso não pode se transformar no definidor da tua história. Isso não pode ser a muleta, a desculpa que você vai ter para dizer assim: Tiago, eu tinha tudo para dar certo, mas infelizmente fulano não apostou em mim. Ei, Deus apostou em você. E aqui não é frase de efeito não. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tua família não apostou em você, se teus amigos não apostaram em você, se tua cidade não apostou em você, Deus apostou em você. E mesmo que aqueles que deveriam te apoiar te rejeitaram, se ofenderam com teu sucesso, com teu avanço, eu te digo, nem isso poderá ser capaz de paralisar o teu propósito se você tiver um firmamento claro no Pai. Aleluia. Meu Deus. Para falar a verdade, gente, quem perdeu aqui não foi Jesus, quem perdeu foi Nazaré. Infelizmente, deixa eu deixar, né? Mas deixa eu falar uma coisa assim, colocar uma coisa bem clara para você. Olha só. Não tem como você agradar todo mundo. Não tem como você... Infelizmente, e eu falo isso com muito peso, não é todo mundo que vai se alegrar com tua alegria. Não é todo mundo que vai chorar com tua tristeza. Não é todo mundo que vai estender a mão para você, sabe? Infelizmente. Mas você não pode tomar um senso de rancor da vida por conta disso. Por quê? Até Jesus passou por isso. Tiago, então como vencer essa tentação de rancor? É você entender que cada um dá o que tem. Jesus tinha ensinamentos e maravilhas para dar. E Jesus ofereceu isso para Nazaré. O que Nazaré deu? Ofensa e incredulidade. Então, Jesus realizou poucos milagres ali. Cada um vai dar o que tem. Talvez essas pessoas que tanto foram oposição para você, quem sabe, elas na verdade, elas precisam de uma revelação do amor de Deus. Elas precisam de um toque do Pai. Da mesma forma que um dia você recebeu e as coisas ficaram claras para você. Sabe? Quem sabe essas pessoas também precisam. Então ore por elas, clame por elas, busque ao Senhor pela vida delas, mas nunca deixe que uma palavra de ofensa, que uma palavra negativa, que a incredulidade ao seu redor paralise o teu propósito. Jesus não realizou muitos milagres ali, mas por onde ele passou, Jesus abundou em milagres. E principalmente Jesus cumpriu o propósito de morrer por nós. E hoje, você está aí me assistindo e você tem vida e você tem um amor de Deus disponível para você. Porque Jesus não deixou que toda essa ofensa, que toda essa vibe negativa, que toda essa resistência definisse a história dele. Não deixe que a oposição defina a sua história. Mas antes de tudo, siga firme no propósito para o qual Deus te chamou. Amém? Você recebe essa palavra mesmo, em nome de Jesus, no teu coração? Eu quero orar por você. Pai de amor, eu te peço, crava essa palavra, Pai. Eu só posso falar, só posso abrir a boca. Mas é o Senhor quem coloca a palavra no coração e eu te peço. Talvez Deus tenha alguém aqui chorando nesse momento. Talvez tenha alguém aqui lembrando de algo tão pesado que possa ter passado dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, das pessoas com que cresceu. Porque muitas palavras de descrédito, de ofensa, de ironia, de deboche, muitas delas que nos machucam, elas vêm das pessoas que nós mais amamos, que nós mais temos consideração. Mas eu te peço, Pai, que nós não venhamos ter um coração ofendido, rancoroso, triste, antes, pelo contrário, possamos liberar perdão e não deixemos que essa resistência defina a nossa história. Quem define a nossa história, quem tem a última palavra sobre a nossa história é o Senhor. E nós vamos prosseguir caminhando para o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo. Que o Senhor te abençoe profundamente. Eu te falei que essa palavra ia abençoar profundamente teu coração. Gratidão por você ter ficado até aqui. Se você chegou na metade, sempre que nós terminamos a transmissão, o vídeo fica salvo para você reassistir desde o início, tá bom? Beijo grande, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.